posso mais nada. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se você não dá. Simão! Posso respirar, não posso mais nada. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a água boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nada. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a água boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? O peixe que é do mar e o verde onde é que tá poluição comeu. Nem Chico Mendes sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? E o peixe que é do mar e o verde onde é que tá poluição comeu. Nem Chico Mendes sobreviveu. Simão! Posso respirar, não posso mais nada. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a água boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nada. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até a água boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui? E o peixe que é do mar? E o verde sobreviveu. Cadê a flor que tava aqui? E o peixe que é do mar? E o verde onde é que tá? Comeu. Nem Chico Mendes sobreviveu. Simão! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um Quinta no Que Tal, que é uma atividade do Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, um projeto do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz, parceiro do programa Amaná. Toda quinta-feira um bate-papo com especialistas em diversas áreas e a gente sempre procura, né, dar um jeito bem leve, descontraído, para o pessoal compreender, entender, né, e se sentir recepcionado pelo conhecimento acadêmico. A música que abre a nossa quinta de hoje é Shot Ecológico, composta pelo velho Lula, Luiz Gonzaga, cantada na voz de Falaman. Hoje, a gente está recebendo o gestor ambiental e professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, professor Heber Cristiani. Bem-vindo, Heber. Opa, muito obrigado, Guilherme, pelo convite. Um abraço em todos, né, que estão aí, que vão participar. Eu agradeço muito, para mim é uma honra, né, estar aqui com você e com todos os seus... para a gente possa discutir, né, elaborar uma conversa sobre esse tema, que é um tema tão instigante, né, e até meio complicado, né? Acho que você me botou numa fria, mas tudo bem. Eu? Oh, que bom poder te receber, Heber. A gente se vê mais uma vez, né? A gente nunca mais se viu pessoalmente. Agora, nesse espaço virtual, a gente tem essa oportunidade bacana, né, de se ver novamente. Sem dúvida. E, Heber, veja, só para, de alguma forma, situar o pessoal na nossa conversa, estou abrindo aqui uma reportagem do G1, né, do dia 29 de agosto. E dia 29 de agosto, segundo, né, os especialistas, o planeta Terra atingiu o esgotamento dos seus recursos naturais. E esse esgotamento, em mais um ano, se deu, digamos assim, mais cedo. E de uma forma que, segundo os cálculos dos responsáveis por um dos indicadores hoje existentes, que é a pegada ecológica,
para o planeta suportar aquilo que a gente utiliza, seriam necessários 2 planetas, ou quase 2 planetas, melhor dizendo, né? 1,75. E isso só o que os humanos consomem, fora as outras espécies do que elas necessitam, né, utilizar da Terra. Né? E aí, Éder? Pois é. E aí, especialista? E aí, acho que essa é uma pergunta que nós devemos fazer para os quase 7,8 bilhões de pessoas. E aí? Nós estamos num momento muito crucial, né? É uma problemática que hoje que está batendo nas nossas portas, né? E que, certamente, isso tudo foi despertado por uma grande crise, que eu diria que é uma crise civilizatória, que é um grande guarda-chuva da questão ambiental, na realidade. Eu acredito que nós, atualmente, nós conseguimos, certamente, ter uma visão melhor dessas questões. Nós temos uma clareza melhor do que está ocorrendo no mundo inteiro. Eu acho que o desenvolvimento das ciências, a partir da Revolução Científica, e até hoje, nos possibilitou ter uma clareza melhor do que é o nosso mundo. Então, é um debate extremamente importante, apesar de sua complexidade, porque envolve, como você mesmo disse, diversos fatores, não só nós humanos, né, mas principalmente está sob a nossa égide uma questão da gestão, do gerenciamento do planeta. Então, isso nos torna cada dia mais sentimos desafiados, né, em tentar justamente implementar políticas que possam certamente responder a essas inquietações. Não é? E essa questão da capacidade de suporte do planeta, ela certamente ela é uma questão primordial para que a gente possa elaborar ferramentas para que a gente possa enfrentar isso. E não são fáceis. Né? A princípio, nós estamos... Esse planeta de 4,5 bilhões de anos, ela já se deparou com diversos momentos em que, certamente, os processos ativos naturais levaram a momentos difíceis no planeta. Não é? Nós estamos aqui há muito pouco tempo, mas nesse muito pouco tempo nós, certamente, já contribuímos dentro desses processos. Não é? Certamente que haveríamos, nesse momento de desenvolvimento científico e tecnológico, de termos elementos, de termos ferramentas adequadas para que a gente possa, certamente, enfrentar, né, esse problema. Não é? Eu acho que nós somos uma espécie extremamente vitoriosa no sentido de um processo de adaptação no planeta. Né? As variações ambientais, as modificações paleográficas, climáticas que se sucederam a nível do planeta, as variações do nível do mar, permitiram que nós saíssemos da África, ocupássemos não só a África, mas ocupássemos o Oriente Médio, ocupássemos a Europa, ocupássemos a África, a Oceania e, por último, ocupássemos aqui o nosso continente sul-americano. Então, uma espécie que ocupou não só esses continentes, mas ocupamos também, inclusive, até os polos. Então, uma espécie extremamente adaptada. Mas só perdemos, infelizmente, só perdemos para os vírus, para as bactérias e para as gramíneas. Ocupamos tudo e de uma forma extremamente eficaz. Então, é uma espécie vitoriosa nesse sentido. Apesar de que nesse processo todo, certamente nós vamos ver que tivemos momentos em que nós, nesse processo de ocupação, nossa interferência ela foi também negativa, né? Como também foram as outras espécies. Né? Esse processo é um processo natural. Mas, nesse sentido do entendimento sobre o processo de capacidade de carga que o planeta tem, como você colocou nessa matéria, eu vejo muito por questões pontuais, por questões regionais, claro, tendo uma visão global, mas também uma visão regional, que certamente vai nos ater à nossa realidade, a gente vai poder identificar melhor. Né? Para responder a isso, eu vou chegar lá, Guilherme, se me permita, mas eu vou traçar um caminho fique à vontade. Rápido, rápido, dentro dessa construção da lógica, para a gente iniciar, dentro desse bate-papo que nós vamos traçar. Então, nós fazemos parte desses ciclos naturais. Não é? Nós somos um agente geológico. Imagine, se a gente comparar, né, imagine uma espécie, como é que se pode comparar uma espécie com um agente geológico, né, comparar com um sismo, com o processo de vulcanismo? Sim, a gente pode dizer, vivemos atualmente uma era que podemos dizer que é a era do antropoceno, onde o homem, certamente ele modifica as paisagens, ele está presente em todas elas.
ele é preponderante nas suas ações. Então, nós fazemos parte desse grande ciclo geológico, exploramos recursos naturais, retiramos materiais, transportamos materiais, e aí eu chamo a atenção. E nesse processo todo ainda criamos rejeitos, né? Ou certamente colocamos em prática um processo até meio destrutivo, né? Que coloca justamente as limitações, né, de uma determinada exploração em determinados espaços, em determinados territórios, que pode levar justamente a limitações e, consequentemente, a perda de recursos e, inexoravelmente, a qualidade de vida daqueles que vivem naqueles espaços. Então, nós somos uma força extremamente potente, temos um potencial tão grande que hoje nós podemos somos equivalentes a como se fosse uma força de uma grande bacia hidrográfica. Por exemplo, nós escavamos hoje em torno de mais de 60 bilhões de toneladas de sedimento. Né? Praticamente, grandes bacias transportam 1,5 toneladas, ou 16,5 toneladas de sedimentos por ano. Imagine a força que nós temos como agente transformador dessa paisagem. Não é? E certamente que dentro desse processo histórico de evolução que nós tivemos, né, nós conseguimos certamente domesticar os animais, domesticar os vegetais, e aí nós certamente criamos a agricultura moderna, podemos explorar melhor. Não é? Passamos por diversos momentos em que certamente nós nos agregamos, né, vivemos em estágio gregário e conseguimos certamente através desses grupos humanos estabelecer uma relação melhor com determinados espaços, né, até chegarmos certamente no estágio atual que nós estamos. Mas esses momentos foram momentos extremamente conflituosos, não foram momentos harmônicos e muito bem equilibrados. A natureza, na realidade, ela não vive no estágio de equilíbrio como a gente pensa, né? Mas nós somos, como agente transformador, um papel importante, dentro desse aspecto. Não só negativo, mas também positivo, né? Podemos dizer, quando nós mudamos molecularmente dentro desse processo e criamos a agricultura, certamente que foi importante, né, para nós, mas também para a própria modificação da própria natureza. Fazemos parte da paisagem natural. Então, dentro desse sentido, a Terra ela é dinâmica e nós acompanhamos esse dinamismo. O homem faz parte dessa dinâmica. As alterações que, por acaso, nós temos são provocadas porque nós somos uma espécie que vive nesse planeta, como foram tantas outras que vivem, que alteram que fazem parte, que também alteram essa dinâmica. Agora, o que não importa nessa discussão é como distinguir processos de mudanças como definir as mudanças dos processos dos ativos naturais com aqueles provocados por nós. Porque aí nós sabendo distinguir isso, nós podemos justamente poder ter elementos fundamentais para agirmos, para modificar positivo ou negativamente esses aspectos. Não é? Então, Heber, uma coisa que né, dentro do que você está falando, a gente pode deixar bem claro, né, a importância da ciência nesse processo, né? E, claro, quando a gente fala a respeito disso, é porque a gente acaba, nesses tempos, tendo uma preocupação importante a respeito do negacionismo da formação do conhecimento, né? Quando você fala, né, de nós compreendermos essa questão das dinâmicas naturais, de como nós influenciamos, é muito importante a gente estimular a formação do conhecimento a partir das pesquisas nas universidades, né, estimularmos e fortalecermos o ensino superior no Brasil, e, claro, o desenvolvimento dos estudos mais específicos, né, dentro da biologia, da geologia, da geografia, né, e de todas as ciências que lidam com esses fenômenos, né, que nós conhecemos como fenômenos naturais. Inclusive, hoje, 3 de setembro, é dia do biólogo, né, e a gente quer parabenizar e nos congratular com esses profissionais importantíssimos. Principalmente agora no tempo da pandemia, a gente está precisando recorrer demais ao conhecimento dos nossos amigos biólogos. Por isso, a vocês, nós rendemos a nossa gratidão. Heber? Pois é. Então, isso é extremamente importante. Por exemplo, nós tivemos uma revolução científica que, de lá para cá, só nos subsidiou a chegar no estágio que nós estamos. Nós desenvolvemos a matemática, a física, a química, a biologia, né? Colocamos o homem na Lua, né? Exploramos o planeta, tivemos as ferramentas, entendemos os fenômenos naturais, conseguimos, de certa forma, através disso,
implantar ferramentas para explorar cada vez mais e também, posso dizer, até melhor o mundo. Então, certamente que a ciência ela foi fundamental para isso. Agora, nós tivemos momentos importantes em que, por exemplo, agora no século XX, na meados do século XX, certamente a ciência ela deu um pulo fundamental. Eu não vou fazer uma historicidade dessa questão, mas nós tivemos um elemento fundamental no sentido de provocar, por exemplo, através da mudança paradigmática, onde a ciência ambiental ela teve um papel fundamental no sentido de tentar entender, de construir um método que te possa certamente vislumbrar melhor a vida, ou possa entender melhor a vida, e não mais entender a vida de certa forma isolada, ou através de conhecimentos específicos isolados hermeneuticamente em seus campos de saberes. Então a ciência ambiental ela veio trazer para a gente um caráter multi, inter e até transdisciplinar. Então isso é fundamental para que a gente possa entender uma nova ciência da construção, para entender justamente essa complexidade que é a vida nesse planeta. E aí poder propor, como você colocou, propor justamente alternativas melhores de enfrentar uma questão como é a capacidade de suporte, que é um tema fundamental da ciência ambiental. Porque eu digo sempre que a capacidade de suporte ele é o cerne, ele é a parte central da metodologia que está nas ferramentas que está dispostos na gestão ambiental, no gerenciamento ambiental. Qualquer projeto que você faça hoje na área ambiental, que seja um licenciamento, estudo de impacto ambiental, uma avaliação, o importante é a gente definir a capacidade de suporte, a capacidade de carga que tem aqueles ambientes para receber a atividade tal preterida. Então, a ciência ela foi fundamental. Então, não é possível que a gente chegue hoje no século XXI com todos os elementos, com todo esse processo de evolução que se deu e que a gente possa negar certas questões. E, por exemplo, eu vejo, por exemplo, a questão ambiental. Hoje existe uma questão negacionista terrível em alguns aspectos da civilização, em que rejeita certos conceitos, certos métodos. Né? Isso é um absurdo. Nós temos elementos fundamentais hoje, científicos, que nos ajudam a compreender melhor isso. Então a ciência ambiental ela é fundamental, mas ela faz parte de todas, ela não é uma ciência isolada, ela é uma ciência que faz parte da química, da matemática, da biologia, da geografia, da geologia, do direito. Ela pega esses elementos, não é? E constrói, através de um diálogo, através desses campos de saberes, uma compreensão maior da realidade. Então, isso nos possibilita justamente entender melhor, até mesmo nessa discussão que nós estamos travando, o que é capacidade de suporte? Como é que a gente elabora? Como é que a gente pode definir a capacidade de suporte? Quando você mesmo colocou aí a questão de uma questão global colocada na mídia, é certamente muito importante. Definimos que praticamente hoje as nossas ações nos levam justamente a termos uma capacidade de suporte que já está excedida em 1,6 para alguns autores, 2 planetas Terra, tudo bem. Mas quando eu falo, essa é uma questão macro, global, mas certamente que nós temos que compreender isso a nível local, a nível regional. Certamente que cada momento, cada local do planeta, hoje você tem características, tem especificidades que vão certamente compor um cenário diferente para a gente poder definir, né, capacidade de suporte. Então, isso é fundamental. Então, nós não podemos, por exemplo, pegar... Acho muito importante termos essa visão do macro, saber que a situação hoje, os relatórios produzidos, como o relatório do milênio, feito por muitos cientistas, inclusive brasileiros, e outros, compomos um relatório fundamental para entendermos qual é a situação hoje dos ecossistemas a nível oceânico, a nível dos continentes, e que certamente que o resultado ele não é muito bom, no sentido que todos praticamente corroboraram e colocaram que esses sistemas estão em colapso, né? A maioria deles. Aqueles que não estão sob pressão muito forte. Então, isso nos preocupa muito. Mas há necessidade de a gente pensar a nível regional. Vemos a questão do nosso país. Nós temos aqui 6 grandes biomas, não é? Tivemos uma política ambiental importantíssima, advindo lá dos grandes movimentos sociais do final da década de 60, do século XX, né? Formamos aqui tivemos um aporte da legislação ambiental importante para que a gente pudesse justamente ter essas ferramentas jurídicas para poder implementar essas ações.
E certamente que há necessidade de agora a gente dar continuidade a isso. Em certos momentos nós tivemos até mesmo achar, poxa, mas nós retrocedemos. Não, nós não retrocedemos. São momentos mesmo da civilização humana, são momentos de evolução que está em curso, mas que eu acho que nós vamos avançar ainda em relação a isso. Não é? Eu creio, nesse momento, por exemplo, que nós temos condições de entender melhor o papel da população humana no mundo, temos que entender o quanto é que nós temos de recursos e o que gera dessa relação, que é o grande problema ambiental. População, recursos e o que ela, dessa relação de exploração, se dá que é justamente o problema da poluição, da degradação e do nível de capacidade de suporte que tem hoje os recursos naturais no planeta. Então, eu vejo, por exemplo, se a gente for definir capacidade de suporte, eu vejo, por exemplo, aqui nós temos aqui na Bahia três grandes biomas na região que nós vivemos, que é o bioma da Mata Atlântica, extremamente pressionado pelas atividades humanas, principalmente as atividades agrícolas. Né? Temos a Caatinga, né? Também muito explorada, tem muito, de certa forma, ligada ao uso e manejo do solo, à questão do cerrado. Então, temos certamente situações que têm que ser vistas particularmente, né? E o conceito justamente de capacidade de suporte ele é muito interessante, né? Porque ele envolve justamente um aporte do conhecimento ecológico, do conhecimento biológico, que é a cerne do conceito central de capacidade de suporte, mas que ele vai justamente se ampliando e se restringindo de acordo com cada lugar, de acordo com as condições de cada lugar, que vai desde as questões, como eu disse, ecológicas dos ecossistemas, né? Nós vamos ter que estudá-los, né, estudá-los a nível da geologia, as estruturas geológicas que ocorrem ali, das feições geomorfológicas, das formas de relevo, das questões hidrográficas, da hidrologia, da hidrogeologia, das águas subterrâneas, da climatologia, né, das formações florestais, das espécies não humanas que vivem naquele sistema, das atividades sociais e econômicas da população, que tipo de atividades econômicas, né? Das questões jurídicas, né? E das questões políticas. Então, o conceito de capacidade de suporte vai também ser inserido, inclusive, nas questões empresariais, nas vontades, na capacidade que tem, na capacidade política que tem os gestores de entender, de elaborar, então não é só uma questão puramente de capacidade que os sistemas naturais têm de dar respostas, né, a nível das questões de variabilidade, das questões de incerteza, ou de persistência, ou de resiliência dos ambientes naturais, como conceitos puramente ecológicos, mas também de conceitos humanos, de como esses humanos vão reagir a isso. Então nós temos exemplos incríveis, você vê, temos sociedades humanas que vivem, por exemplo, há anos no Saara, que vive no Oriente Médio, que vive nas zonas úmidas, nos baixos vales úmidos. Então, cada uma tem processos adaptativos importantes que durante anos promoveu, através dos seus conhecimentos, formas de uso adequados, né, e que exploram determinados recursos. Certamente, podemos dizer, dentro da capacidade de suporte, dentro da engenhosidade humana, digamos, quase que perfeita, né? Mas é claro que também, nós vamos nessa questão toda, nós podemos dizer que a maior parte dos exemplos que nós damos a nível global não é tão maravilhoso assim, mas nós temos contribuições importantes. E uma coisa importante, né, disso que você está falando, e você falou muito bem da questão política, né? E veja que nós estamos, de alguma forma, nos preparando, por assim dizer, para uma retomada dos processos econômicos, né? Como se fala, a retomada da vida, essas coisas todas, a recuperação da economia. E muito se fala em progresso e economia, e, claro, a saúde se fala muito, né, de uma falsa dicotomia entre economia e saúde, mas as pessoas também muitas vezes esquecem que uma retomada, digamos assim, de um processo econômico também, né, traz impacto sobre essa capacidade de suporte. Né? Claro, como você falou, existem as questões a nível global, mas você bem ressaltou essa questão da capacidade de suporte no nível local. Nós moramos no planeta Terra, logicamente, mas nós estamos situados em municípios.
em regiões, né? Nós andamos sobre as ruas das cidades, nós frequentamos eventualmente a zona rural ou então um local de mar, né? E nós estamos utilizando esses recursos, nós estamos retirando da natureza, estamos também devolvendo para a natureza o resultado das nossas atividades na forma de resíduos os mais diversos. E essas coisas todas precisam ser muito seriamente pensadas, tanto das pessoas, dos cidadãos e cidadãs, quanto também daqueles que estão na gestão pública, digamos assim. Sem dúvida. A gente tem uma pergunta aqui, né, antes de você retomar a palavra, nós temos uma pergunta aqui do Samuel. Samuel é o nosso estagiário da área de comunicação e ele tem aí, uma das funções dele é dessas provocadinhas aí também. Tá certo. E ele diz assim, olha, sempre que escuto a quantidade de habitantes humanos no planeta, me assusta. O controle populacional de natalidade mundial é um caminho? É ou não? Diga aí, a sua opinião. Nós temos hoje praticamente 7,8 bilhões de pessoas no planeta. Claro que esses 7, 8 bilhões eles estão distribuídos, acho que em 225 nações. É uma distribuição desigual porque a maior parte desses 7,8 bilhões eles estão assentados nas faixas das grandes calhas, das grandes drenagens, que formam as bacias hidrográficas, naturalmente, e principalmente nas zonas costeiras. Então aí já havia uma distribuição desigual. E há também aí uma grande pressão sobre os recursos justamente nessas áreas. Ficam justamente as outras áreas mais com ocupações rarefeitas, remotas. Mas não quer dizer que não haja, de certa forma, uma pressão. Mas principalmente nas zonas costeiras, nas bacias hidrográficas, onde há maior pressão humana. Mas esses 7,8 bilhões são, sim, eu digo, aí é uma questão política, que é claro que alguns demógrafos vão dizer que não, cabe mais gente, dá para a gente colocar mais gente. Eu acho, pessoalmente, que nós somos um número, acho que um número significativo, não é pouca gente. Agora, temos que analisar por outras questões. Nós não podemos fazer um discurso estéril disso, simplista. Porque a questão ambiental exige discursos complexos, não simplistas. Essa questão de 7,8 bilhões é grande, mas temos que ter uma análise sistêmica sobre isso. Não dá para fazer uma coisa linear. Então, tínhamos uma projeção agora, para 2050, de mais 9 bilhões. E dizem que chegaremos lá em 2100 com quase 11,2, 11,3 bilhões de pessoas. Então, realmente, é um contingente populacional grande. Leva-se nessa questão aí uma coisa, além da distribuição desigual que se faz em determinadas áreas do planeta, nós temos também uma questão das desigualdades econômicas, que é um imperativo importante da análise da questão da capacidade de suporte. Eu digo sempre que nós viajamos numa grande nave. Dentro desse contingente populacional, praticamente nós temos 20% que viajam na classe A. Viajam bem, tem comida, tem água, tem alimento, tem energia, tem tudo de conforto possível. Os 80% viajam na classe C ou no porão dessa grande nave, onde lhes faltam praticamente muita coisa que poderiam, de certa forma, dar um nível melhor na sua qualidade de vida. Então, aí já há um processo de desigualdade. Há também, nesse aspecto a ser analisado, que há uma concentração da riqueza absurda, onde você tem praticamente 80% de toda a riqueza produzida no mundo está na mão de 3 poucas pessoas, por cento dessa população. No Brasil, ainda é pior ainda. Toda a produção, toda a riqueza produzida está na mão de 1, pouco por cento dessa população. Então, isso é um absurdo. Então, isso são aspectos a serem analisados. Uma outra questão a ser analisada é que, justamente dentro desses 7,8 bilhões, dos 80% que viajam lá no programa estão justamente nos países em desenvolvimento, como nós, os chamados países subdesenvolvidos, na África, né? Estão na China, estão na Índia, estão no Brasil, estão na Rússia. E aí a gente faz justamente essa pergunta. Todo chinês quiser uma geladeira, quiser um carro, ou não vou dizer, não vou chegar nisso, mas imagine se todos nós brasileiros querer uma geladeira, um carro, então, ou um indiano, como é que nós vamos conseguir dar isso, pelo menos assim, a nível, nesse momento? Como é que nós vamos poder justamente oferecer a ele dentro desse processo de desenvolvimento, porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter água, todo mundo quer ter energia, todo mundo quer comer. Mas de onde é que nós vamos tirar esses recursos para
justamente dispor de forma digna para todo esse contingente populacional. Então, são essas questões que se colocam, não é? São essas questões que se colocam, que nós temos que ter uma visão bem clara das coisas. Né? Nós queremos que todos se alimentem, mas como é que nós vamos produzir? De onde é que se produz? Quais são as áreas produtivas que nós temos no mundo? Que tecnologia que nós dispomos hoje para produzir alimentos no mundo? Não é? Então, são coisas que estão colocadas. Podemos alimentar o mundo com alimentos com qualidade fora de agroquímicos? Será que nós temos capacidade e tecnologia para poder produzir isso sem usar esses insumos? Então, será que a engenharia genética é capaz de oferecer alimentos com capacidade, plantas com alta resistência e alta produtividade para poder justamente promover a alimentação desses 7,8 bilhões atualmente? Será que nós temos capacidade de produzir energia? Será que as fontes, as matrizes energéticas são capazes de oferecer energia para todos esses 7,8 bilhões? Será que nós temos água potável tratada para oferecer para todos esses 7,8 bilhões? Então, certamente que são questões que têm que ser analisadas. Por isso que eu falo que é uma questão da capacidade de suporte, ela tem que ser também analisada regionalmente. Não é? E aí nós... É daí que a gente... Não, é daí que a gente tem aquelas velhas discussões a respeito do próprio conceito de desenvolvimento sustentável, né, Heber? Sem dúvida. Quando a gente via aquelas... Né, quando a gente vai ler a respeito daquelas discussões, né, já ocorridas há 40 anos atrás, lá em 1972, 40 não, quase 50 anos, né? 72 é o ano que eu nasci. Então, há quase 50 anos atrás, que se discutia a respeito do que era pobreza, do que era desenvolvimento, e que os países chamados subdesenvolvidos queriam chegar no nível de consumo dos países desenvolvidos. Já pensou se todos tivessem o nível de consumo de um país como os Estados Unidos, por exemplo, todos os países europeus? Exatamente. Como é que seria isso? Seria um caos completo. Mas a nossa sociedade tecnológica, a nossa sociedade moderna, ela justamente trabalha, né? Ela trabalha no sentido de... certamente ela nos remete a um sentido de... Poxa, nós queremos ter uma casa, nós queremos ter um carro, e nós não queremos só ter um carro, nós queremos ter dois, nós queremos ter duas casas, uma na cidade e outra na praia. Então, e ela coloca para a gente que para a gente ser feliz, nós temos que ter nós temos que consumir. E aí é que está. Será que imagine, se todo indiano, se todo chinês quer ter um padrão de uma classe média americana, ou mesmo a classe média alta americana, ou mesmo nós brasileiros que almejamos isso, a classe média brasileira também almeja isso, almeja ter um padrão da classe média alta americana. Será que nós temos condições de oferecer isso? Ou eu pergunto, será que é necessário que 3% da população concentre toda a riqueza do mundo? Será que é necessário para esses homens? Será que eles são felizes deixando para a 100ª geração deles a riqueza? Será que é necessário isso? Será que para a gente é necessário ser feliz com tanta coisa? É preciso ter um carro, preciso ter uma lancha, preciso ter isso, ter aquilo? Certamente que eu acho que tem uma contribuição da sociedade moderna que trabalha isso a nível das mídias, a nível de tudo que se vê, e que faz com que a gente queira se espelhar nisso. Esse é um grande problema. Essa é uma grande questão. Então, eu acho que o planeta ele tem uma capacidade de resposta hoje importante. Por exemplo, agora mesmo, nesse estudo que você falou, me parece que eu vi que nesse período da quarentena houve um aumento, não é, no tempo, né, em que o pessoal fazia essa contabilidade, né, para chegar justamente à capacidade de suporte. Ou seja, o planeta ele começou a respirar melhor, começou certamente você ter menos... uma demanda menor por recursos naturais. Então, vejam só vocês que nós temos ainda a capacidade de reaver ou de refazer certas questões que possam nos colocar em risco. Né? E isso é importante. Nós temos, por exemplo, um desenvolvimento, um exemplo de um crescimento exponencial da sociedade hoje. Esse crescimento exponencial se sustenta em quê? Aí, como o colega falou, se sustenta em quê? Se sustenta justamente, eu digo, num dado padrão material embutido por valores
filosóficos em que a ciência e a tecnologia se transformaram num Deus. Então a gente bota tudo para a ciência e para a tecnologia e ela vai resolver um dia essas questões. E não é bem assim. Não é dessa forma. Nós, da área ambiental, trabalhamos dentro da ciência ambiental com uma coisa muito importante, que é a incerteza das coisas. Nós não podemos achar que a ciência e a tecnologia vai dar conta de tudo isso. Não é por aí. Pode ser até que ela dê conta, e dá conta. Nós temos hoje um processo tecnológico, um processo de conhecimento formidável, mas nós não podemos jogar isso. A nossa maior tecnologia na área da ciência ambiental e na área da gestão ambiental é a prevenção. É a gente prevenir as coisas. E aí, dado justamente pela incerteza das coisas. Nós não somos a ciência da certeza. Nós somos, ao contrário, a ciência das incertezas. Se nós acreditamos que temos que ter um sentido maior da prevenção e da análise de risco, portanto, nós não vamos nos aventurar, né, em coisas que possam levar a nossa inviabilidade por aqui. E nós já temos exemplos disso no mundo, de sociedades humanas que se tornaram inviáveis de continuar em determinados espaços, né, por conta justamente da exaustão que se deu da exploração sobre determinados recursos. Né? Nós temos hoje um processo aqui na Bahia, se você for ver, se realmente se confirmarem todas as teorias do aquecimento global ou das mudanças climáticas, certamente aqui o bioma Caatinga ele vai se tornar muito inviável para uma boa parte da população, que certamente vai migrar para as áreas mais úmidas, que justamente está aqui nesse corredor da Mata Atlântica, e isso é um grande problema. Mas cadê? Nós temos tecnologias para isso? Temos tecnologias, mas nós não temos outros fatores de análise para se colocar justamente nessa equação da capacidade de suporte, que eu vou querer mostrar um pouco mais adiante para vocês. Então, há necessidade de uma intervenção justamente no sentido de mudar a concepção que nós temos da vida, ou de vida. E essa questão, por exemplo, de padrões de consumo, não é? De querermos a mais do que se... Isso tudo tem que ser visto dentro desses paradigmas, dentro desses modelos, como uma forma da gente repensar, né, a nossa forma de vida. Não é? Nós temos aqui duas participações. Uma é de Soraya Vasques, que é uma advogada em Itabuna e que também, né, sempre participa aqui, é uma das voluntárias do nosso projeto. Ela dá uma resposta para o Samuel quando ela fala que a respeito do controle de natalidade, né, e que isso, o que ela defende é que só dá para ter controle de natalidade a partir de conscientização social e autonomia das famílias, né, o respeitar a escolha de cada um. E tem uma participação também de Valesca, que é geógrafa e é presidente do Instituto Viverde, um parceiro nosso, parceirona nossa, e ela fala aqui a respeito também de questões éticas que envolvem o consumo, né? Que ela disse que nós precisamos reverberar um novo padrão de consumo, que esse consumo exacerbado dos recursos naturais certamente nos levará ao esgotamento local dos recursos naturais e ainda problemas geopolíticos gravíssimos, né? Como você falou, hoje nós temos praticamente tecnologia para tudo. Agora, um dos grandes problemas que nós temos é justamente a distribuição desigual das riquezas e também da utilização da tecnologia, né? Totalmente. As sociedades, elas interagiram e interagem até hoje sobre sua base de recursos. É uma questão sine qua non. Nós temos que saber como lidar. E para lidar, nós temos que conhecer. Então, o papel importante da ciência é fazer com que a gente adquira mais conhecimento. Porque certamente ainda falta, apesar de nos alvoroçarmos e acharmos que nós temos ainda o domínio de muita coisa. Sim, temos, mas ainda falta muito. E nós temos que buscar cada vez mais para que a gente possa entender melhor os ambientes em que vivemos. Então, trabalhar hoje, por exemplo, com a área ambiental, entender, por exemplo, que é a capacidade de suporte, você tem que ter uma visão, que aí eu falo, remeto ao caráter da ciência ambiental, que diz que nós temos que ser nós temos que ter a interdisciplinaridade, no sentido de formar equipes de diversos atores com diversos saberes, a interdisciplinaridade, fazer com que a gente possa dialogar, e a transdisciplinaridade, que é justamente a parte onde a gente vai transgredir, aquela capacidade que nós temos de romper esse invólucro de determinados saberes e nos avançarmos para outro. Então, a ciência ambiental ela possibilita a gente ter uma visão maior desse todo e elaborarmos projetos que possam certamente ser mais fidedignos àquela realidade e errar menos. Nós não somos infalíveis, mas a gente se propõe justamente no conhecimento desse todo, dessa complexidade, como diz Edgar Morin, eliminarmos riscos para que a gente possa justamente ter a capacidade de explorar melhor os recursos sem inviabilizá-los para o futuro. Né? Então, nós interagimos. Uma das coisas que eu acho importante é a gente entender o recurso naturais versus tecnologia. Nós temos um aporte tecnológico
que certamente ele como eu disse, nos colocou em um patamar de desenvolvimento científico muito grande. Chegamos à Lua, desenvolvemos a medicina, desenvolvemos uma sociedade humana que há um século jamais imaginaríamos onde chegávamos. Mas a tecnologia ela foi capaz, mas a tecnologia ela cooptou a ciência. Ela cooptou a ciência. Então, ela se tornou, certamente, não só importante, maravilhosa para o nosso processo de desenvolvimento, mas também se tornou uma ferramenta que podíamos dizer negativa em muitos processos, porque nos leva justamente a um risco que talvez pudesse ser evitado. Essa tecnologia ela tem explorado cada vez mais os recursos, explorado o mundo, mas de uma forma que não contempla, certamente, todas as nossas ansiedades, né? Por exemplo, essa ansiedade que nós temos de sermos felizes. Não precisa ser com muito, pode ser com pouco. Então, uma outra questão também é a relação entre recursos e economia. Qual o papel da economia nesse processo? Então, eu vejo muito nisso, por exemplo, você vê todos os discursos econômicos, acho que a gente vê, inclusive, isso aqui hoje no Brasil, não, o papel do mercado. O mercado é importante, o mercado é quem dita as regras. Olha, e aí você tocou na sustentabilidade, no processo de desenvolvimento sustentável. No conceito de desenvolvimento sustentável, nós dizemos o seguinte, que certamente que para uma sociedade sustentável nós temos que ver um estilo de desenvolvimento. Esse estilo é que vai dizer como é que nós vamos dialogar a política com a cultura, com o social, com a economia e com o meio ambiente. Nós não podemos ter um estilo de desenvolvimento em que se prioriza as questões econômicas, né, de mercado em detrimento de outras questões. Todas têm que ter, de certa forma, preponderantemente, uma racionalidade importante. Mas o que nós vemos hoje é que as ciências econômicas elas são preponderantes, exercem um papel definidor das políticas, né? E isso é o que tem agravado. E ao contrário, acho que nas questões que envolvem a capacidade de suporte, as questões econômicas elas são tão quanto importantes quanto as questões ecológicas, questões sociais, né, e as questões culturais. É por isso que nos estudos que nós aprimoramos dentro da ciência ambiental, dentro da gestão ambiental, todos os fatores, todos os estudos, eles têm relevâncias, né, iguais. Então, eu não posso, por exemplo, determinado ecossistema, estudá-los, eles defini-los, caracterizá-los geologicamente, caracterizá-los geomorfologicamente, todos os aspectos físicos, bióticos, sem definir, igualmente, com o mesmo nível de valor, as questões sociais, né? Então, nós temos, e esse é um dos grandes problemas, que é a nível de capacidade de definir capacidade de suporte, que às vezes a gente tem a capacidade de fazer um bom estudo envolvendo os aspectos físicos e bióticos e esquecemos dos aspectos socioeconômicos, não damos aquela relevância que deveria dar. E mais ainda, dentro daqueles que estudam, que fazem as caracterizações dos aspectos econômicos, negam-se a entender melhor a política local. Ora, a política vai ser aquela ferramenta que vai justamente fazer com que aquelas coisas aconteçam. A mesma coisa também é entender as questões jurídicas, os aportes que temos disponíveis. Então, esses estudos eles têm que ter essa capacidade, senão eles vão ser estudos que não vão refletir a realidade. Sempre eu falo que há uma necessidade, eu sei que estão sendo aprimorados, como eu já vi, nós aprimoramos muito esses instrumentos para que a gente possa definir melhor a capacidade de suporte. E, repito, definir capacidade de suporte, claro que a base dos estudos estão nos meios físicos e bióticos, mas há necessidade de haver uma integração com os aspectos socioeconômicos, porque a definição de capacidade de suporte ela é sistêmica, ela é muito ampla e muito complexa. E aí a gente reduz os erros. Sim, você falando assim, eu me lembrei de alguns textos que eventualmente a gente acaba utilizando, né, nas disciplinas. Em direito ambiental mesmo, eu costumo utilizar um texto do Giddens, que é um sociólogo, que tem um livro de sociologia, ele dedica um capítulo todo especial para a questão ambiental, né, da sustentabilidade, dessa questão da sustentabilidade, e ele faz algumas reflexões a respeito mesmo do crescimento populacional, da teoria malthusiana, dessa nossa necessidade, né, de utilização dos recursos. E, claro, me parece que, eventualmente, existe aí digamos assim, não vou falar em falha, né, mas uma pequena lacuna em vários estudos quando fala somente ou reduz a questão à produção de alimentos, por exemplo, né? Claro que
a gente vai ver lá na ecologia que a existência de alimentos ela é determinante, né, para a manutenção e a expansão de população de espécies. Isso não é diferente com o ser humano. Mas a gente, como você falou, né, você tem essa questão da destinação dos resíduos. E a gente fala tanto em áreas agricultáveis, áreas para expansão das cidades, mas nós estamos com o descarte irregular desse consumo exacerbado, nós estamos também acabando, né, com áreas que poderiam ser utilizadas para as mais variadas atividades humanas, né, o crescimento das cidades, a utilização de água, áreas de lazer, áreas agricultáveis e por aí vai. Pois é, você vê os sistemas urbanos. Esse é o locus fundamental da nossa espécie. Nós elegemos as áreas urbanas como o nosso sistema natural. Mas eles são sistemas incapazes de serem sustentados. As grandes áreas urbanas são áreas parasitas. Elas dependem de recursos que vêm de fora. A energia é produzida fora, o alimento é produzido fora, a água é produzida fora. Então, certamente, que você for ver o nível de sustentabilidade é muito baixo. Então, há necessidade de a gente romper com isso, de fazer com que as áreas urbanas produzam isso, sejam produtoras. Nem que não sejam 100%, mas isso já é uma tendência no mundo. Os grandes centros urbanos viram isso e estão tentando se adequar a essa nova realidade que o mundo impõe. E eu acredito que também para as áreas rurais é um desafio, Guilherme. Quando você colocou aqui, me chamou para você falar de capacidade de suporte, capacidade de suporte é um desafio do mundo. Como eu disse, é uma questão central da questão ambiental. Em todos os projetos ambientais, nós temos que entender a capacidade de suporte, porque é a questão que vai envolver exploração de recursos e população humana, né? Como é que a gente vai poder assentar uma população humana em determinado espaço e aquele espaço prover de recursos àquela população? E não só prover agora, mas prover no futuro também. Então, certo, veja o desafio que é. Não é fácil, mas nós temos hoje conhecimento para isso. Eu acho que falta ainda outros fatores que devem ser agregados, que é preciso que tem que ser visto localmente, porque para alguns locais isso funciona, que é a questão política, a questão empresarial, que tem que ser colocada justamente para fazer esse grande conceito funcionar. Como eu disse, não é só um conceito puramente biofísico, mas é um conceito que envolve questões sociais puramente. Então não adianta conceituar, né, fazer um conceito de capacidade de suporte, fazer um bom estudo geológico, estudo geomorfológico, estudo hidrológico, estudo hidrogeológico, estudo climatológico, estudo biótico, né, entender de vulnerabilidade natural, fazer tudo isso sem entender as relações humanas que se dão ali, quais são os valores materiais existentes naquele local e principalmente os valores imateriais, qual é a percepção que aquela comunidade, aquelas populações têm daquele ambiente. Não é? Então, é complicado mesmo coisa aqui. Então, nós temos hoje aqui, nós somos um país, você viu agora o balanço do Produto Interno Bruto, viu que o único que sobressaiu foi justamente o agronegócio, principalmente ligado à produção de carne. Então, podíamos ver, poxa, nós vamos então criar campos, desculpe o termo, vamos criar então campos de concentrações aí para poder prover de carne o mundo, né? Sem a gente perguntar a essa espécie se ela foi feita só para isso, não é? Mas aí tem um agregante nisso. Os valores imateriais da sociedade sancionou, através das regras, das noções, das leis, que se pode fazer isso, você pode. Mas em outros países, como a Índia e outros, não. É um recurso, então veja que essa percepção dos valores sociais, elas são importantes, né, para produzir essa análise, né, para entender o que é capacidade de suporte. Não é? Então, os recursos ele pode ser visto como funções e serviços prestados pela natureza. E eles têm que ser, para entender o que é capacidade de suporte, primeiramente, nós temos que quantificá-lo, saber em quantidade quanto é que se dispõe de recursos em determinado local e, principalmente, saber qual é a qualidade daquele recurso. Porque, às vezes, você pode ter um recurso em abundância, mas ele não tem qualidade, ele não vai ter, de certa forma, a prestação que deveria ter para aquele setor, para aquela sociedade ali. Então, é necessário que a gente quantifique e qualifique. Então, desses aspectos, o diagnóstico constituído nos estudos, eles são fundamentais para a gente possa estabelecer a capacidade que tem aquele ambiente de suportar uma determinada população, né?
E as noções de variabilidade e de certeza, elas são fundamentais nisso, porque certamente a gente pode olhar uma questão de variabilidade de um sistema natural, por exemplo, da Mata Atlântica aí em Itabuna, Ilhéus, o que foi no século XX, que foi no início do século XX, mas certamente essa variabilidade ela vai se transformando, ela vai se modificando ao longo do tempo. E a incerteza é porque a gente não sabe se aquele comportamento que ela tinha naquela época, se ela vai se dar se ela vai se dar no futuro. Porque certamente as nossas ações humanas que interferem, que interferiram e que vão interferir, podem modificar completamente isso. Então são noções importantes quando a gente trabalha, quando a gente faz estudos nessa área, a gente tem que entender esse comportamento, né? Uma situação importante nesse estudo de capacidade de suporte é que eu vejo que o conceito da ciência ambiental, ele ajuda a gente a compreender melhor esses fatores, ou a integração desses fatores. Quando a gente trabalhou um projeto desse, como eu falei aqui, eu destrinchei certamente alguns estudos, eles não se dão de forma isolada. Esses estudos ele tem que ter a capacidade de se comunicarem, de dialogarem. Eles não são estanques. Quando eu falo de geologia, quando eu defino, caracterizo uma estrutura geológica, certamente eu já estou apontando elementos para definir as formas de relevo que acontecem naquele local. Quando eu defino as formas de relevo de um local, eu já consigo entender quais são as drenagens que ocorrem ali, as drenagens superficiais, as drenagens subterrâneas, os aquíferos. Quando eu defino isso, eu já posso entender como é que se forma um ciclo climatológico naquela área. E por si só, eu já começo a entender também as formações pedológicas, as formações de solo. Então vejam que os estudos sistêmicos na área ambiental, eles são importantes na definição. Né? E aí você vai casar com um elemento fundamental que é o homem. Quem são os homens que vivem ali? Qual é o comportamento dele? Quais as percepções que ele tem em relação ao uso daqueles recursos? De que forma eles fazem isso? Como se deu ao longo do tempo? Então tudo isso vão ser estudos sistêmicos que vão nos dar a capacidade de intervir e estabelecer especificidades de cada local e principalmente especialidades territoriais para o uso correto daquilo. Então é um estudo belíssimo, mas a necessidade de a gente exercitar ele. É um aprimoramento a cada dia. A gente tem aí, eu estou aqui controlando o tempo, a gente tem uns 5 minutinhos. E assim, eu queria que você... Desculpe, eu pedir a você. Não, de jeito nenhum. A coisa rende aqui, é uma coisa maravilhosa. Você deu... Eu já vou utilizar esse vídeo aqui, né, o que vai ficar guardado no IGTV e no canal do Quintal Ambiental, já vou utilizar ele para as aulas introdutórias de Direito Ambiental, porque é isso aí que... Mas eu queria, Heber, que você pegasse aí esses 5 minutinhos e falasse um pouquinho, porque você falou na questão política. E esse ano é um ano de eleição. É um ano que vamos escolher, né, mais um ano para escolher os nossos dirigentes municipais. E a gente sabe o quanto isso é importante, planejamento do espaço municipal, não só urbano, mas também o rural. E eu queria que você deixasse um recado nesse sentido, né, do que vem por aí, né, daqui até o dia 15 de novembro, quando é o primeiro turno das eleições municipais. Tem algumas cidades, não é o primeiro, o único turno, né? Há muitos anos, Guilherme, me convidaram num seminário. Foi muito sem querer. Faltou uma pessoa e me colocaram. Mas eu achei maravilhoso isso. E de última hora assim, foi para discutir justamente um processo de desenvolvimento. E eu falava muito nessa região que vocês vivem, né? Que é essa região toda do litoral da Bahia, que é uma região lindíssima, essa região costeira. E eu falava que a questão política ela era fundamental para que a gente pudesse estabelecer esse processo de desenvolvimento. Não é possível que a gente, no século XXI, depois que a gente saiu de todos os conflitos, de todas essas crises que foram geradas ao longo do século XX, que a gente não pudesse avançar mais dentro de um projeto de desenvolvimento, ou que elevasse pelo menos a sustentabilidade dentro desses modelos. O município ele é fundamental dentro desse processo de desenvolvimento, porque ele faz parte do ente federativo. Na questão ambiental, eu acho que eles ficam muito alijados desse processo. Eu acho que eles ficam muito fora desse processo. Os gestores eles precisam ser mais capazes de fomentar políticas que possam agregar recursos, valores, e que possam atrair justamente recursos humanos
e financeiros que venham certamente juntar com uma proposta que possa dar sustentabilidade aos aspectos sociais, culturais, ecológicos, econômicos. Não é? Eu sou um pouco cético. Nós temos aí 5.000 e tantos municípios, se a gente for ver, a maior parte deles nem sequer tem uma secretaria de meio ambiente, ou tem mesmo um projeto de desenvolvimento, ou mesmo tem um plano de diretor municipal, ou tem um zoneamento ecológico econômico, ou mesmo tem uma legislação, um código de meio ambiente com todo um aporte de uma legislação municipal que venha a seguir ao que dita o Estado, ao que tem a União. Então, eu acho que está na hora dos municípios acordarem e participar da política de desenvolvimento do país, né? E ver a questão ambiental não é uma questão puramente preservacionista, no sentido de achar que nós temos que preservar os recursos, mantê-los. Não. A questão ambiental é uma ferramenta importante para a indução do desenvolvimento. Não existe desenvolvimento sem a gente ter essa visão do todo. E não existe nenhum desenvolvimento com fatores preponderantes. A economia não pode sobrepor a nenhum outro aspecto. Todos os aspectos são importantes. Então, mas nós vemos que não é bem assim, né? Os municípios, eles precisam evoluir. Mas eu acho que isso é uma questão de evolução, viu, Guilherme? Eu acho que nós vamos chegar lá. Não sei se agora, mas agora acho que nós devemos votar em pessoas que mostrem. Eu acho que nós devemos votar em pessoas que mostrem, que demonstrem que tem um projeto, que tem um planejamento e que tem um planejamento voltado para um desenvolvimento local que respeite as características, as especificidades biofísicas, sociais e culturais, que possa estabelecer uma nova forma de gerir. Não podemos mais, nós não aguentamos mais com essa situação que está, principalmente no nosso país, no sentido de fragmentado. Nós temos que nós temos elementos, nós temos gente muito boa, nós temos pessoas que pensam, nós temos pessoas que podem aí, nós temos jovens aí que podem ocupar os municípios, podem ocupar secretarias, que tem muita gente sendo formada aí na UESC. Imagine no DAIOS Sul aí com pessoas formadas na UESC, formadas por outras universidades, que podem dar suporte técnico, né, a essas prefeituras. Por que isso não acontece? Por que não... Então você veja só, parece que a gente está na Idade Média em alguns lugares. É um absurdo. A gente tem universidades importantes, você tem a UESC, você tem a UFRB, você tem a UFBA, você tem todas as universidades do país que produzem conhecimento, que produzem ciência. Né? O que é que os municípios aproveitam disso? Aproveitam muito pouco. Então nós precisamos fazer isso. Então, eu acho que nós temos que olhar para isso. Né? E uma coisa que você falou, desculpa, e uma coisa, lembrando aqui, saiu um ranking mundial de universidades, a Bahia, ela foi, né, existem 2 universidades na Bahia que estão hoje entre as 1.000, né, melhores universidades do mundo, que é a UFBA e a UESC, para o nosso orgulho, né? Parabéns. Você hoje está na UFRB, mas a UFRB é oriunda da UFBA, da UFBA, e como é importante. Não, eu tenho um orgulho, viu, Guilherme? Você tocou aí na UESC, eu sou apaixonado pela UESC. Eu acho a UESC, sabe, aquela coisa assim, carinhosa. Eu fiz a minha especialização na UESC, foi uma especialização espetacular. Eu tenho saudades dos professores, dos meus colegas. Fiz um mestrado aí, poxa vida. Isso foi de uma riqueza, cara, de uma riqueza que eu não, sabe, é imensurável, sabe? É sério mesmo, Guilherme. Eu não de coração, sabe? A mesma coisa foi na UFBA. Você é oriundo do Prodema, né? Você fez Prodema. Fiz Prodema. Você fez Prodema, né? Eu também. Valesca está aqui também falando. Também fez Prodema. A gente está quase para perder a conexão aqui. Pois é, mas você veja só, uma universidade que tem programas como esse, que tem, meu Deus, é uma riqueza. Que tem tudo isso que eu estou colocando aqui, você tem profissionais aí na UESC que dominam isso muito e que tem colocado em prática, colocou em prática muitas vezes, e nós temos isso à disposição, rapaz. Então, é um orgulho, sabe, que eu tenho falando da UESC, também da UFBA também, onde eu fiz o doutorado, da alegria que eu falo dos professores que me ajudaram. Você sabe, a construção do conhecimento, ele não para. E essa que é a beleza das coisas, não é? Eu acho... Pois é. E aí, olha, nesse mês, nós dois estamos de amarelo hoje, né? Setembro amarelo. Lembrar, né? Você não está só, né? Você que nos assiste não está sozinho. Sempre procure alguém. É um mês de conscientização e de combate,
né, as formas de solidão né, doenças que levam à depressão, né? E veja, nesse mês de setembro a gente vai fazer uma série sobre ensino remoto, tá? E até o dia 1º de outubro nós temos aí 4 semanas para falar, e para abrir a rodada, na próxima semana a gente tem um encontro com o Alexandre Regis, que é, né, um diretor do SESI Senai, para a gente conversar sobre a experiência dessa instituição. Nós temos só 15 segundos e eu vou me despedindo. Muito obrigado, Weber. Muito obrigado mesmo, de coração, e eu espero que a gente possa se encontrar em algum outro momento. Olha, eu gosto de falar muito, viu, Guilherme? Um grande abraço. Faltou muito.